Olá, meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental, aula 02, parte A, Normas e regras básicas de segurança no laboratório de química. Falaremos na aula de hoje sobre o ambiente de laboratório e regras básicas de segurança no laboratório, que é a parte A do nosso conteúdo, dessa apresentação, e temos a seguir a apresentação na parte B, com manuseio de produtos químicos, primeiros socorros e prevenção e combate de incêndios no laboratório de química experimental. Ambiente de laboratório. Então, laboratórios de química são lugares de trabalho que necessariamente não são perigosos, entretanto, atitudes adequadas devem ser tomadas. Então, para que não ocorram acidentes em laboratórios, deve-se atentar para não ter pressa em relação à execução dos ensaios laboratoriais, dos procedimentos laboratoriais, conhecer o roteiro das práticas que serão utilizadas. No laboratório, jamais deve-se realizar improvisos sem antes conhecer os reagentes, a característica desses reagentes, a compatibilidade entre os reagentes, os solventes que estão sendo utilizados nos procedimentos laboratoriais, e todo aquele que trabalha em laboratório deve ter responsabilidade no seu trabalho e evitar atitudes que possam acarretar acidentes e possíveis danos para si e para os demais usuários do laboratório. Neste caso, nós podemos observar, por exemplo, o mascote aqui do Laboratório de Química Experimental, ele está tendo uma atitude que não é adequada em relação ao manuseio de vidrarias, bem como o local onde está sendo realizada a reação química. Então, nesse caso, nós podemos observar que esse tubo de ensaio com essa coloração vermelha, uma reação química está ocorrendo. O usuário mascote está segurando esse tubo de ensaio com a mão. Eventualmente, se ocorrer uma liberação de calor, pode provocar uma queimadura na mão, e bem como está ocorrendo a liberação de gases por meio dessa reação química, e nesse caso o usuário está exposto a esses gases, promovendo aí uma inalação nas vias respiratórias, podendo provocar queimaduras severas ou mesmo uma intoxicação. Então, nesse caso, é necessário prestar atenção à sua volta e se prevenir contra perigos que possam surgir do trabalho de outros, assim como o de seu próprio trabalho ou atividade. O ambiente laboratório deve-se observar, então, atentamente a sua volta, de forma a prevenir contra perigos que possam ocorrer. Então, deve-se tomar muito cuidado com relação à organização do laboratório, de forma que, sempre que você realizar uma atividade no laboratório, lembre-se que, como você vai receber o laboratório limpo, ao final da atividade deve entregar limpo e organizado, da mesma forma que entrou no laboratório. Então, nesse caso, os reagentes devem ser descartados de forma adequada, as mesas, as bancadas devem estar limpas, os frascos reagentes devem estar guardados conforme a sua bancada, equipamentos devem ser posicionados conforme a posição em que se encontram no início das atividades do laboratório, e frascos e vidrarias também devem ser repostos conforme a sua colocação em relação à bancada. No laboratório, então, nós temos algumas regras importantes. Neste caso, nós temos que nunca deve-se trabalhar sozinho no laboratório. Normalmente, numa atividade de laboratório, o ideal é sempre ter um segundo usuário que possa desenvolver as atividades ou estar presente no laboratório no caso de algum acidente, um mal-estar, algum problema de saúde. No caso de uma impossibilidade, é importante avisar uma pessoa que esteja trabalhando
no local, no prédio ou em algum outro setor da empresa ou instituição, que ela possa ser comunicada que você está realizando uma atividade e que durante um intervalo de tempo vocês possam manter um contato para que as atividades não sejam prejudicadas e também não tenha nenhum problema com relação a algum acidente que eventualmente possa vir a acontecer. Dentre as atividades, cabelos longos devem ser amarrados. Esses cabelos devem ser amarrados em função dos trabalhos que são feitos no laboratório. Muitas vezes são utilizados reações químicas, ensaios com auxílio de calor. Então é necessário fazer reações com o bico de Bunsen. Então, conforme nós podemos observar nessa figura aqui, o mascote está tendo, nesse caso, os cabelos estão sendo queimados em função pelo fato desse cabelo não estar preso. Então é sempre necessário ter esse cuidado de prender os cabelos. Então esse cabelo pode deixar na forma de coque, na forma de um rabo de cavalo, justamente para evitar acidentes desse tipo, onde pode provocar queimaduras no couro cabeludo ou mesmo, né, uma queimadura ao longo do corpo em função de uma propagação dessa chama em relação às vestimentas que o usuário está utilizando. Em relação ao laboratório, algumas questões importantes. Como proceder e utilizar as EPIs de segurança nas atividades laboratoriais? Então, nós temos aqui nesse slide usar sempre jaleco, que deve ser de algodão. Então, nós temos uma situação aqui que está correta. Então, o usuário está utilizando o jaleco de manga comprida, longa até os joelhos, calça comprida, sapato fechado, de forma que as pernas ou a pele não fica exposta em relação ao ambiente ou contato direto com algum produto químico que possa, nesse caso, entrar em contato com a pele. Da mesma forma, nós podemos observar que o usuário da direita não encontra-se com as vestimentas adequadas para trabalhar no laboratório. Então, ele está utilizando o jaleco, mas está aberto, utilizando bermuda, chinelo. Nesse caso aqui, ele não pode arregaçar as mangas do jaleco, do guarda-pó, porque durante a atividade pode acontecer de respingar um ácido, uma base ou algum outro produto químico, e isso pode provocar uma exposição e, nesse caso, uma queimadura. Da mesma forma, temos o usuário utilizando luva e, no caso, o usuário 2 não está utilizando luvas. Da mesma forma, sempre que iniciar uma atividade em relação ao laboratório de química experimental, não deve-se deixar mochilas nas bancadas ou no chão, conforme está apresentado aqui nessa figura. Existem armários que estão dispostos nas entradas dos laboratórios com chave, então o usuário pode deixar essa mochila na entrada do laboratório, nessa bancada, nessa estante, de forma que possa realizar as suas atividades. Então, normalmente pode utilizar um caderno, uma caneta, ou mais algum outro instrumento, uma calculadora, para a realização das atividades. Utilização de máscaras sempre que necessário, máscaras de segurança. Lembrando que normalmente essas máscaras que são utilizadas no laboratório não são máscaras de tecido, eles são máscaras especiais, normalmente feitos com materiais que têm por objetivo filtrar materiais particulados no laboratório e com isso visa a manter a segurança e o contato com as vias respiratórias ou via oral dessas partículas ou de substâncias químicas desprendidas no laboratório durante a realização das atividades. Temos os equipamentos de proteção individual. Então, nesse caso, nós podemos observar, em relação à figura do mascote, a utilização de óculos de segurança. Mesmo que um usuário do laboratório faça uso de óculos, é necessária a utilização dos óculos de segurança, que podem ser colocados por cima do seu óculos, porque ele apresenta uma aba lateral. Nessa aba lateral, você tem
uma proteção em relação a alguma gota de produto químico ou substância volátil que possa ser expelida durante a reação química, a utilização também de máscara facial, principalmente quando se faz uso de reações químicas que liberam gases da reação, gases de combustão, por exemplo. Então, essa atividade tem que ser realizada na capela. Temos o uso do guarda-pó ou jaleco, conforme já a descrição realizada anteriormente. O ideal é utilizar material em velcro, onde você tem uma maior facilidade para retirar o jaleco ou guarda-pó no momento em ocorrer um acidente, mas os de botões também são utilizados. Temos ainda as luvas, que é um item obrigatório, principalmente pela manipulação, em relação a vidrarias, reagentes na bancada, e uso de sapato fechado, calça comprida, no laboratório de química experimental. Então, não esquecer que nas roupas de proteção, manter a roupa de proteção sempre fechada. O ideal são mangas compridas, com fechamento em velcro e comprimento até os joelhos. Com relação às luvas, existem diversos modelos que são utilizados nos laboratórios, conforme a necessidade de uso em relação aos procedimentos laboratoriais. Por via de regra, o mais comum é utilizar luvas nitrila ou nitrilo, que são excelentes para uma grande variedade de solventes orgânicos e principalmente ácidos e bases, que são mais comuns, são reagentes mais comuns na utilização no laboratório de química experimental. Da mesma forma, nós temos o PVA, que uma luva que apresenta uma boa utilização em relação ao contato de solventes aromáticos e halogenados, entretanto ruim para soluções aquosas. PVC, que é bom para ácidos e bases, ruim para a maioria de solventes orgânicos. E, finalmente, a borracha butílica, que é muito bom para cetonas e ésteres e ruim para os demais solventes. No laboratório de química, também é importante nunca consumir alimentos, bebidas ou fumar no laboratório e corredores. Uma questão importante: sempre que for necessário beber ou consumir um alimento, o usuário deve sair do laboratório, retirar os aventais, luvas, óculos de proteção ou outras vestimentas que não devem ser utilizados fora do laboratório, realizar a sua atividade externa, seja para se alimentar ou beber, consumir água ou eventualmente utilizar sanitários, e ao retornar ao laboratório, proceder novamente à utilização de todo o aparato de EPIs que é necessário no laboratório. Da mesma forma, deve-se evitar utilizar relógios, pulseiras, anéis ou qualquer ornamentos durante o trabalho no laboratório, pois nesse ambiente corre-se o risco de apresentar, por exemplo, material particulado no ar, ou mesmo durante a manipulação, reagentes químicos podem estar aderindo sobre a superfície de materiais metálicos e esse contato com esses materiais pode levar eventualmente ao contato com a pele ou mesmo com o rosto, né, ou outras partes do nosso corpo. Aprender a usar o extintor de incêndio caso seja necessário utilizar no laboratório. Nesse caso, o primeiro item importante é manter a calma durante um incêndio. Da mesma forma, é importante considerar e conhecer as classes dos extintores de incêndio que são utilizados no laboratório de química. Então, nesse caso, é muito comum os ensinamentos sobre métodos de combate a incêndios, né? E basicamente temos 4 classes, que é a classe A, classe B, classe D, C e classe D, e também verificar com relação à utilização dos extintores, se é um extintor de água e gás, espuma, gás carbônico ou pó químico. Esse tema será abordado
na aula 03. E, finalmente, nós temos os locais de armazenagem de produtos químicos que devem ser adequados e ventilados e o acesso restrito. Normalmente, nesses depósitos, costuma-se utilizar o armazenamento de substâncias químicas perigosas, voláteis, inflamáveis, produtos químicos controlados pela Polícia Federal, controlados pelo Exército, e normalmente o acesso é restrito a uma placa de identificação de depósito de produtos químicos. O ideal é que essa sala se mantenha fechada, onde temos um coordenador ou uma pessoa responsável por essa sala, onde existe um controle da quantidade de reagente ou solvente que vai ser utilizado nas práticas laboratoriais e, da mesma forma, é importante que tenha um sistema de exaustão para que possa, durante o procedimento de retirada de vidrarias, materiais, reagentes, solventes do depósito, que se possa então ter um sistema de exaustão para justamente retirar e manter o ar mais limpo possível no interior desse laboratório, no interior do depósito de produtos químicos. Ao se trabalhar pela primeira vez com uma substância ou equipamento, é importante se familiarizar com as características do reagente, do solvente, da substância química ou do equipamento. Nesse caso, é importante a leitura de fichas técnicas, especificações, literatura. Nesse caso, informações importantes como armazenamento do reagente, o contato, no caso de calor, no caso da presença de luz, a questão também da incompatibilidade dos reagentes é uma questão importante, porque é necessário conhecer se esse reagente é explosivo, irritante, se ele é potencialmente corrosivo, oxidante, nocivo, e com isso deve-se avaliar com relação ao seu procedimento de uso no laboratório de química. E não deve-se descartar material insolúvel e reagentes nas pias. Use frasco de resíduo apropriado, ou seja, nos laboratórios de química, por via de regra, existem frascos ou bombonas que são utilizadas para descarte de ácidos, bases, compostos inorgânicos, compostos orgânicos. Nesse caso, por exemplo, nos compostos orgânicos, nós temos solventes orgânicos clorados e não clorados, a questão dos compostos inorgânicos ácidos e bases. Então, é muito importante que se faça a rotulagem e acondicionamento desses solventes e reagentes de forma adequada para que não aconteça nenhum acidente em relação ao armazenamento incorreto e, posteriormente, alguma reação química ou explosão em função do armazenamento inadequado. Todas as substâncias devem ser rotuladas, inclusive os resíduos gerados para descarte apropriado, devem ser devidamente identificados, bem como todos os reagentes e solventes utilizados nas práticas laboratoriais devem ser, nesse caso, identificadas com o volume tanto de produto que foi utilizado para que se possa dar baixa em relação ao depósito onde foi visto anteriormente, encontram-se então os reagentes armazenados. As substâncias incompatíveis não devem ser armazenadas juntas, porque essa questão da incompatibilidade pode provocar então um acidente. Então, nesse caso, por exemplo, uma substância explosiva, ela pode explodir sob determinadas condições, como o atrito, choque, fricção, faísca. Uma substância irritante, por exemplo, ela pode provocar problemas em vias respiratórias, pele, olhos, em função da inalação dos vapores e contato com a pele e com os olhos. Mas essa discussão nós faremos na aula 03. Conhecer a localização das saídas de emergência, de forma que
o usuário possa sair do laboratório de forma mais rápida em relação a algum incêndio que possa ocorrer no laboratório, ou mesmo pelo fato da pessoa estar se sentindo mal e nesse caso, puder encontrar uma localização mais rápida em relação à saída do laboratório. Deve-se conhecer então a localização e o funcionamento de extintores de incêndio, caixas de primeiros socorros. Nas caixas de primeiros socorros, normalmente existem alguns aparatos que são utilizados no caso de algum acidente. Então, pode ter tesoura, atadura, esparadrapo. Né? Também algumas substâncias podem ser utilizadas para queimadura, como por exemplo picrato de butezim, vaselina branca, queimaduras cutâneas com ácidos. Né? Também pode-se utilizar sabão, por exemplo, para neutralizar com leite de magnésia ou bicarbonato de sódio. No caso de ácidos, bases e sais de chumbo, se ocorrer algum contato via oral, por exemplo, pode-se consumir hidróxido de cálcio, tomar bicarbonato de sódio, no caso específico de ácidos. No caso de bases, tomar solução de ácido acético 1:100 e de sais de chumbo, né? Lavar com abundância e beber grande quantidade de água, seguida de 2 colheres de sulfato de magnésio. Existem também chuveiros e equipamentos de proteção que são utilizados. Nesse caso, nós temos os chuveiros no caso de contato, contato com substâncias químicas, com a pele, onde o usuário pode utilizar o chuveiro para minimizar essa ação da substância química. E da mesma forma, nós temos os lava-óleos quando do contato de substâncias químicas com os óleos, sendo necessário então a utilização desse dispositivo para poder eliminar a ardência provocada por reagentes e substâncias químicas. Não deixar frascos de reagentes abertos, cuidar da limpeza adequada do material utilizado para não contaminar os reagentes, nunca deixar frascos contendo reagentes inflamáveis próximos de uma chama. Isto pode provocar uma reação química, principalmente se o frasco estiver fechado. Nesse caso, a substância química na fase líquida, ela pode volatilizar e com isso formando gás, vapor e provocando, por efeito de pressão, uma explosão em relação ao frasco. Nunca aquecer um recipiente fechado, evitar qualquer contato dos reagentes com a pele e utilizar a capela de exaustão para experiências em que ocorra a liberação de gases ou vapores. Observar na aula 01 o uso de capelas de exaustão com relação ao procedimento e utilização de sistemas de iluminação, bem como do sistema de exaustão. No aquecimento de um tubo de ensaio, contendo qualquer substância, é importante avaliar que não se deve aproximar a extremidade do tubo de ensaio em relação ao usuário que se encontra próximo à bancada ou mesmo contra si mesmo. Então, o ideal é sempre realizar essa reação química com o tubo de ensaio utilizando um grampo de madeira ou um fixador para o tubo de ensaio, e essa extremidade do tubo de ensaio deve ser deslocada de forma que não tenha nenhum usuário do laboratório na bancada ou se deslocando, evitando assim algum acidente mais grave. Nunca colocar o frasco sobre o nariz. Então, nós estamos observando aqui o mascote do laboratório, tá, cheirando esse produto químico ou os vapores gerados por esse produto químico. Então, nunca aspirar gases ou vapores, que esses gases e vapores podem ser tóxicos, nocivos, podendo provocar desmaio ou mesmo intoxicação ao usuário. Em caso de acidente, por mais insignificante que pareça, comunique imediatamente o responsável ou professor do laboratório. Muitas vezes, a omissão pode provocar
um grave acidente do laboratório, então é muito importante sempre fazer essa comunicação para que todas as providências possam ser tomadas em relação ao responsável do local de trabalho. E, após o experimento, cuidar da limpeza da bancada e da aparelhagem utilizada, ou seja, todas as vidrarias que foram utilizadas devem ser limpas, aparelhos, principalmente balanças e estufas, quando utilizadas, podem eventualmente ter sobre as prateleiras, a bandeja, restos de produtos químicos que ficaram sobre essas superfícies, então é importante fazer a limpeza para evitar a corrosão dessas superfícies. Limpeza das vidrarias. Então, ao término das aulas, vidrarias utilizadas durante as práticas devem ser esvaziadas nos frascos de descarte e enxaguadas com águas antes de serem enviadas para a limpeza. E atenção, procedimento de limpeza do laboratório. Como devemos realizar o procedimento de limpeza? Nesse caso, a limpeza da vidraria, nos casos mais simples, pode ser feita lavando-se com detergente, enxaguando-se com bastante água de torneira e, finalmente, realizar um enxágue com água destilada. A última operação é bastante importante e é essencial porque a água da torneira contém uma quantidade considerável de materiais dissolvidos e em suspensão, que não são removidos, e se não passar água destilada, nesse caso, fazer um procedimento de rinçagem, podemos ter então contaminantes aderidos às vidrarias e posteriormente pode refletir negativamente em relação a procedimentos futuros, em relação aos resultados de ensaios laboratoriais que podem ser utilizados no laboratório de química. Então, por exemplo, pode-se colocar vidrarias na estufa, enxaguando-se apenas com água da torneira, e quando ele secar você vai poder ver pequenas manchas, geralmente brancas, de substâncias que estavam dissolvidas e cristalizaram em função dos sais presentes na água da torneira. Então, muito importante essa questão da utilização final de água destilada. Para trabalhos onde se exige maior precisão, o vidro costuma, nesse caso, adquirir uma persistente camada superficial de gordura e outros materiais. Nesse caso, é necessário realizar um procedimento para a retirada dessas gorduras que se encontram na superfície dessas vidrarias. E nesse caso é importante fazer um enxágue da vidraria com um pouco de álcool ou de acetona no final da lavagem. Quando a limpeza requer maior rigor, é necessário também, após uma lavagem normal e após o enxágue com água, deixar o vidro em contato por tempo prolongado. Geralmente são necessárias várias horas, quando você tem algum resíduo incrustado sobre a superfície da vidraria, com misturas ou soluções apropriadas para uma limpeza mais drástica da vidraria. Mas deve-se atentar, que essas soluções que são preparadas, elas não é recomendado fazer reuso, porque normalmente quando se faz a limpeza dessas vidrarias como forma de desincrustação, esses materiais ficam presentes nessas soluções e podem vir a contaminar outras vidrarias caso sejam utilizadas as mesmas soluções. Ao terminar as atividades, verificar se não foram esquecidos aparelhos ligados ou reagentes e resíduos em condição de risco. Então, sempre se certificar que os registros ou válvulas de gás foram fechadas, o bico de Bunsen foi fechado, se os equipamentos não estão ligados, tirar sempre da tomada qualquer equipamento que foi utilizado durante as atividades laboratoriais. O uso de luvas não exclui a lavagem das mãos, então é necessário sempre manter líquidos antissépticos para uso, caso não exista lavatório no local, e a higienização deve ser feita em uma pia distinta daquela usada para a limpeza
dos instrumentos, vidrarias ou materiais de laboratório e sempre proceder à secagem final com papel toalha. Conforme nós estamos observando na figura, importante realizar esse procedimento em relação ao enxágue e lavagem com sabão ou detergente em relação às palmas da mão, o dorso das mãos, o espaço entre os dedos, polegar, articulação, unhas e extremidades dos dedos e punhos, de forma que você consiga realizar o procedimento mais adequado de higienização. E encerramos então aqui a aula 2, parte A, falando sobre ambiente do laboratório de química e manuseio e segurança do laboratório de química. Na parte B do capítulo 2, continuaremos então com manuseio de produtos químicos, primeiros socorros e prevenção e combate de incêndios. Agradeço ao seu prestígio ao canal por assistir a essa aula e continuaremos então com a parte B do conteúdo.